passar a próxima mesa, onde a moderadora é a Magna, e nós temos o prazer de ter aqui a professora Lúcia Veloso para fazer uma fala também. Obrigado, Lúcia, boa tarde. Boa tarde, Marcos, bom te ver. Olá, boa tarde a todos. Antes de nós começarmos, eu vou apresentar aqui brevemente a professora Lúcia Maria Veloso de Oliveira. E antes de mais nada, gostaria muito de agradecer, em nome da nossa equipe, da comissão, por aceitar o convite, por compor a nossa banca de avaliação e de trazer uma fala tão relevante aqui para a nossa tarde. A professora Lúcia Maria Veloso de Oliveira possui graduação em História pela UFRJ, graduação em Arquivologia pela Unirio, mestrado em Ciência da Informação pelo IBIC-UF, doutorado em História Social pela USP, presidiu a Associação dos Arquivistas Brasileiros por cerca de 10 anos, foi membro do Comitê Gestor da Seção de Arquivos Universitários e de Instituições de Pesquisa do Conselho Internacional de Arquivos até 2016, chefiou de outubro de 2002 a novembro de 2018 o Serviço de Arquivo Histórico Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa. Atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Ciência da Informação. É professora permanente credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UF e professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa, que implantou e coordenou por 4 anos. De novembro de 2018 a janeiro de 2020, atuou como diretora executiva da Fundação Casa de Rui Barbosa e, no período de abril a outubro de 2019, foi presidente substituta da instituição. Mais uma vez, muito obrigada, professora Lúcia, e te passo a palavra. Obrigada a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo Sim. que a gente está... Então, quero agradecer ao MASH pelo convite, dizer que é uma honra participar do 5º Encontro de Pesquisas PCI-MASH e parabenizar essa equipe que manteve os ânimos firmes, né, mesmo em tempos tão difíceis para todos. Esse tempo, ele trouxe uma série de desafios, e um dos desafios a gente supera, né, hoje, né, realizando um evento científico, reunindo várias pessoas, por meio da tecnologia. E esses desafios trazem essas oportunidades para que a gente se supere e encontre novos caminhos para realizar aquilo que a gente gosta ou que a gente precisa realizar. Quando a organização me pediu um título, porque eu também faço esse preâmbulo, né? Porque a pesquisa é um desafio para a arquivologia ainda, né? E quando vocês me pediram um título, eu falei assim, isso é um evento de pesquisa, então vamos falar sobre arquivo e pesquisa, a evidência em questão. Isso veio assim rápido na minha cabeça, aqueles insights que a gente tem. Afinal, a gente está aqui reunido para discutir projetos de pesquisa. E o termo evidência eu coloquei no título quase como uma coisa faceira, porque o termo evidence na literatura arquivística, ele é comumente traduzido como prova, né? Então, é um termo com o qual a gente lida, faz parte até da ideia, né, faz parte da funcionalidade do documento de arquivo, que é uma coisa que o distingue em relação a outros documentos, né? Porque o documento de arquivo, ele, na essência, ele é produzido para provar algo, né? Então, eu falei assim, eu vou usar fazer essa brincadeira, né? Com esse termo evidência. Então, são inúmeras as possibilidades para se falar da relação dos arquivos com pesquisa. Então, eu queria fazer algumas declarações primeiro. Então, eu vou falar do arquivo
não como o lugar onde o pesquisador encontra fontes para a realização de suas pesquisas. Eu vou falar do arquivo, do campo, né, da arquivologia, como um espaço de pesquisa, e aí eu estou pensando no arquivista como pesquisador, né, entendendo-se arquivista aqui, na minha fala, em outro evento essa semana mesmo eu falei isso. O Brasil é um continente, nós temos cursos de graduação, mas ainda não temos número suficiente, né, para garantir uma força de trabalho de arquivistas graduados no país como um todo. Então, eu trabalho com esse conceito de uma forma um pouco mais alargada, incluindo também o profissional de arquivo, né, o profissional que atua no arquivo, mas considerando esse profissional desde que ele trabalhe com a fundamentação teórica da arquivologia, com a metodologia, os métodos próprios da arquivologia. Não estou excluindo interdisciplinaridade, possibilidades interdisciplinares, mas o que eu estou falando é de não ter uma imposição de fundamentação e de metodologias de outra área sobre a área dos arquivos, da arquivologia. Então, essa vai ser a minha conversa com vocês hoje. É uma conversa que eu gosto bastante, mas eu reconheço que, às vezes, há até um certo estranhamento quando você coloca isso à mesa. E aí eu teria inúmeras possibilidades para conversar, mas eu escolhi algumas. Então, a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos teóricos, quer dizer, quais são as possibilidades de pesquisa no campo dos arquivos, ou na arquivologia. Então, vamos falar um pouco dos fundamentos teóricos, né, como a gente pode trabalhar com pesquisa aí, metodologias, métodos e procedimentos, acesso, uso e usuários. Aí eu peguei o final da apresentação de uma colega, ela estava respondendo uma pergunta, que ela fala sobre usuário, difusão de acervos, educação patrimonial, arquivos e contextos. É claro que o tempo não permite uma exaustão, né? Mas eu pretendo analisar cada um desses pontos e depois a gente pode debater. Em relação aos fundamentos teóricos, a gente teve na área, quem acompanha a literatura da área, dos anos 90, a partir dos anos 90, oi, Osana, a partir dos anos 90, uma grande discussão no campo, alguns arquivistas, professores, identificados como pós-modernistas. Então, esse grupo, ele sacode um pouco a discussão sobre os fundamentos da arquivologia, porque eles tentam inserir a arquivologia dentro dessa discussão pós-moderna. Isso causa um boom de artigos científicos, ditos pós-modernos, eles não gostam de serem chamados como pós-modernos, uma vez me falou isso, que não gosta. E os não pós-modernos, aí fica porque eles trazem algumas discussões, alguns questionamentos em relação aos princípios. Então, isso, na literatura, isso já foi superado, as coisas já se acomodaram nesse sentido. A meu ver, esse grupo de arquivistas que trazem um discurso pós-moderno para a área, a meu ver, eles têm uma grande contribuição, não no que tange a discussão dos princípios propriamente ditos, mas porque eles reforçam a ideia do empoderamento do arquivo, da necessidade do arquivo se aproximar mais da sociedade. Isso são questões com as quais eu me identifico muito. Então, a meu ver, a questão do usuário passa a ser central
nessa abordagem. Então, eu acho que a gente tem um grande ganho, a área tem um ganho com o conjunto de artigos e de produção científica que é feita nesse período. A seguir, a gente vai... Essa cisão se acomoda de alguma forma, aparecem novas questões na agenda, acesso, transparência, accountability, enfim, são outras questões que vão tomando o espaço, e são questões ainda que necessitam de muita pesquisa, de muito estudo na área. Então, a questão dos princípios arquivísticos, eles são sempre instigantes. Você tem a tecnologia na formação, na produção, na manutenção dos arquivos, isso traz novas perguntas que precisam mesmo que sejam novas respostas, mas à luz desses princípios que já existem há muito tempo. Então, eu entendo como uma área muito pulsante em termos de interesse para se pesquisar, para a pesquisa. Uma outra coisa que eu até falo quando identifico para vocês qual é o perfil de arquivista que eu estou falando, que não é só o graduado, mas aquele que atua nos arquivos desde que ele abrace a fundamentação teórica e a metodologia da arquivologia. Tem uma questão que eu acho, cada vez mais acho relevante, que é a relação do nosso campo teórico com o campo teórico de outras áreas. Em especial, que eu tenho trabalhado assim, nos últimos 4 anos mais de perto, com a administração. Não é à toa que, em muitos países, existe uma divisão, né, do seu ponto de vista de carreira, né, e também no fazer, que tem uma divisão. Né? A pessoa que trabalha com arquivo corrente ou arquivo intermediário são pessoas identificadas como Records Manager e são pessoas que lidam com gestão dos documentos. E os documentos que já são relevantes para a história, documentos que são precisam ser preservados, né? São os arquivistas, e ali se fala archives. Então, essa divisão de águas, que no Brasil não vai acontecer, ela não acontece, mas ela demonstra que lá, desde o princípio, existe um viés de administração na arquivologia. Sem dúvida existe. Existem vários pontos de encontro, né? Não estou falando de gestão de unidade, de serviço, da administração assim, institucional, né? Mas de princípios de gestão, procedimentos de gestão, pontos de encontro existem entre a arquivologia e a administração. E a gente acaba passando ao largo disso, quer dizer, não tem um aprofundamento sobre essa possibilidade. A gente não explora, a gente ainda não explorou isso de forma vigorosa no campo da pesquisa. E é muito importante porque essa aproximação, essa relação interdisciplinar, essa abordagem interdisciplinar, ela poderá elucidar várias questões para os arquivos. Porque é uma forma, é uma construção de pensamento que pode ajudar bastante na gestão dos arquivos, gestão dos acervos. Então, são conceitos da administração que, às vezes, a gente utiliza sem o devido aprofundamento do que exatamente esses conceitos trazem e qual o potencial de aplicação desses conceitos nos arquivos. Então, eu acho que são pontos de encontro bem interessante. Um outro ponto de encontro que eu acho bem interessante é a questão da representação. A representação é muito falada, ela é muito estudada na ciência da informação, né? E na arquivologia, muito recentemente, e a gente vê esse tipo de discussão
em 2 autores, Elizabeth Yackel e o Geoffrey Yall, basicamente. Eu tenho, fora do Brasil, eu tenho tentado falar um pouco sobre a representação, da representação arquivística, evidentemente, mas que vem da discussão da representação que acontece lá na Ciência da Informação. Então, isso é fundamental, por quê? O arquivo, esse conjunto de documentos, né, que a gente chama conjunto de documentos produzido, mantido ou acumulado por uma pessoa, por uma instituição ou por uma família, ao longo dos anos, eu costumo incluir nessa definição, que representem as suas funções sociais. Então, esse conjunto de documentos, ele representa as atividades e as ações e os papéis sociais desses produtores de arquivo. O documento, ele não é o ato, ele não é a ação, ele é uma representação da ação, né? Quando você tem uma certidão de casamento, você não tem um casamento, você tem um registro, de acordo com toda a legislação, da decisão de um casal de virar um casal, né? Virar um casal na sociedade. Então, a certidão de compra e venda de um imóvel é exatamente a mesma coisa. Então, uma representação do ato que uma pessoa comprou de outra um determinado imóvel. Um relatório de atividades não são as atividades. Ali no relatório de atividades, você tem a descrição das atividades realizadas, suas justificativas, suas dificuldades e seus resultados. Certo? Então, o documento de arquivo, ele, em última instância, ele é representação. Ele não é, ele representa. O mesmo arquivo conjunto, ele não é, ele representa aquele produtor. Assim como o arranjo, que é a organização lógica e física dos documentos, também ele é a representação daquele conjunto de documentos. E a descrição será, e sempre será, a representação desse arranjo, dos contextos que envolvem a produção daquele acervo. Enfim, então, em arquivo, a gente está o tempo todo falando de representação. E a gente nunca fala muito claramente sobre isso. É como se fosse uma coisa tácita. E a gente precisa explorar, porque existe toda uma camada teórica que a gente pode e deve explorar mais para a gente poder entender melhor essas funções arquivísticas tão relevantes. A mesma coisa, por exemplo, para a teoria do conceito, que é uma coisa também, uma questão mais voltada para a ciência da informação e para a biblioteconomia, mas que, quando os arquivos começam a invadir a internet, as instituições começam a colocar bases de dados com informações sobre seus acervos. As instituições resolvem promover a autonomia do usuário, ou, pelo menos, promover que ele realize as suas pesquisas fora do ambiente, fora da sala de consulta, que ele possa fazer suas pesquisas online. Então, quando se tem essa nova realidade, a questão da indexação é fundamental. Se antes, quando a gente estava lidando apenas com papel, a gente sempre fez, né, índices, a gente sempre produziu índice, o índice sempre foi um instrumento secundário na arqueologia. Hoje, por conta da base de dados, esse índice, que é produto de uma indexação, ele assume um papel importante, porque é por meio dessas categorias de informação, é por meio do resultado do processo de indexação que o usuário vai fazer a pesquisa dele e vai achar o que ele quer ou não achar o que ele quer. Então, o sucesso da nossa comunicação depende do processo de indexação. E a teoria do conceito, a meu ver, mas também a pessoa não precisa necessariamente, mas, enfim, a teoria do conceito, a meu ver,
ela é mais adequada no campo dos arquivos. Por quê? Porque a gente precisa esclarecer para o usuário o que a gente está falando. Então, quando você pensa no usuário como um sujeito, né, que precisa ser investido de autonomia para que ele possa realizar a pesquisa dele, a gente precisa falar a mesma língua que ele. E isso não quer dizer que ele tenha que falar a nossa língua. Por quê? Porque o usuário ele é multifacetado, ele tem 1000 faces. Eu tenho vários perfis de usuário. Então, eu não posso ter uma comunicação para esse usuário, uma comunicação para esse usuário, uma comunicação para esse usuário. Então, eu tenho que buscar um mecanismo de comunicação que o usuário consiga entender o que eu estou falando. E aí, a saída é você definir os conceitos. Olha, aqui na nossa base de dados, para a gente aqui, isso significa isso. Então, a teoria do conceito, ela vai nos ajudar nessa comunicação com o usuário, né? E aí eu já toquei na questão da comunicação. A comunicação ela é fundamental. A gente precisa se debruçar na comunicação, porque para a gente atingir o nosso público, ele precisa nos entender. E, para isso, a gente precisa conhecer, dominar, ou, pelo menos, ter informações suficientes para discutir com um profissional da outra área, no que é melhor para a gente atingir o nosso usuário e ampliar o nosso público, porque a gente precisa ampliar o nosso público sempre, né? Senão, a gente decai, a gente precisa, de fato, a gente não pode só contar com aqueles 100 pesquisadores do ano, a gente sempre tem que buscar mais usuários, mais pesquisadores. Bom, então, falando, está tudo meio em sequência, nós, com a Lei de Acesso à Informação, com a LAI, as pessoas que trabalham com os arquivos voltados para a gestão de documentos, elas se viram numa instituição onde não se tem um programa de gestão de documentos implantado, por óbvio, né? Elas se viram numa sinuca de bico. Por quê? Chega uma legislação que determina o acesso à informação, sob o ponto de vista do tempo arquivístico, né? Eu tenho essa expressão, o tempo arquivístico. O tempo arquivístico é um tempo diferente do usuário, é um tempo diferente da biblioteconomia, porque o tempo arquivístico exige uma pesquisa muito grande por parte do profissional, para que a gente possa organizar intelectualmente um acervo arquivístico, para que ele faça sentido, produza sentido para o usuário. Então, as pessoas, os arquivistas, os profissionais, se viram numa situação de ter que organizar minimamente e rapidamente algumas coisas dentro da instituição, né? Minimamente instrumentos de pesquisa, realizar recolhimentos internos. Então, as pessoas tiveram que se organizar. Então, a LAI, ela traz uma urgência. Se antes a gente dava o acesso, mas a gente tinha a possibilidade de, olha, a gente está terminando a organização, daqui a 2 meses o acervo vai estar disponível, isso com a LAI não vai acontecer, né? Antes, o documento estava assim, em fase corrente, a gente normalmente só dava acesso depois que tinha passado dessa fase. Isso também não vai acontecer, a não ser que tenha alguma questão que, de fato, impeça o acesso ao documento. Então, a LAI, ela traz uma urgência e, com isso, ela traz também uma necessidade de reflexão sobre a sua implantação e de melhor forma de sua implantação, para a sua implantação. Isso atraz também um grande número de pesquisas e abre um campo para se discutir isso, acesso, uso, restrição,
ética nessa discussão. Então, abre um leque de opções que nós podemos abraçar e que vai enriquecer muito a área. E, junto com essa discussão do acesso, vem a discussão do uso e do usuário, que ela começa a se fortalecer justamente com o uso da internet pelos arquivos, que eu faço minha dissertação de mestrado, ainda está bem embrionária essa discussão de uso e usuário no Brasil, mas hoje a gente já tem vários trabalhos. Então, fica cada vez mais forte a necessidade da instituição, que é voltada para a preservação e é voltada para o acesso, que ela mantenha pesquisa sobre o seu usuário. Mas não é só sobre a idade do usuário, o gênero do usuário, o nível de formação do usuário. São pesquisas que precisam ultrapassar essa coisa mais burocrática e identificar como ele pesquisa, qual o grau de satisfação dele no sistema que vocês têm, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado. Então, fazer uma pesquisa de usuário que dê informações qualitativas para a gente. Observar a agenda do usuário, qual é o movimento dele, né? Outro ponto seria a difusão de acervos. Bom, vamos voltar assim, bem à manivela. Nós preservamos, nós captamos acervos, seja por doação, seja por compra, seja pelo recolhimento, como resultado da gestão de documentos. Não para a gente. A gente faz isso para garantir que gerações futuras tenham acesso a documentos, para que gerações futuras conheçam o que aconteceu aqui, né? E nesse tempo, nessa instituição, nesse segmento da sociedade. Então, é para isso que nós fazemos tudo o que a gente faz. Só que, se a gente não contar para a sociedade que nós fazemos isso, o que nós temos, como nós temos, a gente está, na realidade, onerando a sociedade e não dando retorno. E a gente precisa dar retorno para a sociedade. Principalmente quem é órgão público, a gente precisa dar retorno para a sociedade. Então, o investimento em difusão, em todas as possibilidades de difusão, exposições online, exposições presenciais, publicações online, e aí vem um leque de opções, um leque de possibilidades que serão devidamente estudadas, analisadas, para que funcionem de acordo com a missão e objetivos da instituição. Então, a questão da difusão, ela pressupõe um domínio da organização em relação aos seus acervos. Porque você só pode falar, ou seja, vender a ideia de que o acervo que você tem em sua instituição é bom e deve ser pesquisado a partir do momento que você conheça bem esses acervos. Não há outra forma de você fazer isso bem, né? Então, a difusão, ela passa a ser algo importante, fundamental, e mais do que isso, eu diria, ela obriga o arquivista a se deslocar daquele lugar do que serve ao pesquisador ou alguma outra pessoa com uma determinada agenda e assumir o protagonismo do arquivo que ele organiza, que ele preserva, que ele mantém. Então, o próprio arquivo ter sua agenda de exposições, o próprio arquivo ter sua agenda de publicações, entendeu? Então, isso, dar esse protagonismo para o arquivista, propicia um deslocamento, inclusive político, dentro da instituição. Ele sai de trás do balcão e toma a liderança, ele assume a liderança
do potencial informacional dos acervos que ele tem. E coloca isso para o público, permitindo que o público conheça o que a instituição tem. Isso existem várias possibilidades da pessoa fazer, enfim, pode... Acho que uma coisa muito boa é investir em publicações técnicas, o MAST tem essa tradição já de investir em publicações técnicas, difusão das metodologias. Então, quanto mais visível for o conteúdo dos acervos e visível for o trabalho da equipe, mais interessante essa organização e seus acervos fica para a sociedade. O ponto, então, da educação patrimonial. Outro dia me perguntaram assim, educação patrimonial é a mesma coisa que difusão? A meu ver, não. A educação patrimonial, ela fala, para mim, de formação de usuários. Nós precisamos ampliar a demanda pelos arquivos, porque só assim a gente sai de trás das cortinas e ganha os holofotes e ganha o palco, né? Então, nesse sentido, eu preciso investir na criança e no jovem. Porque quando a gente fala de arquivo, quando a gente fala da possibilidade de ativação de memória, né, que é isso também que o arquivo ele é uma possibilidade de ativar a memória de pessoas e de um conjunto de pessoas ou de instituições, ele não é a memória. Mas eu só posso fazer isso se existir uma vinculação, uma identificação. Eu só vou defender, eu só vou me identificar com aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não vou me identificar. Eu não vou me importar. Então, a gente precisa investir nessa identificação, para que o cidadão comum se identifique com o arquivo, se identifique com os documentos de arquivo. Isso é crucial, para o sucesso dos arquivos, para que a gente tenha arquivos empoderados. Então, a tecnologia, especificamente, ela nos ajuda bastante nesse processo de educação patrimonial. Eu não sei se vocês conhecem um site Memória, Abolição e Memória da Escravidão, Abolição e Pós-Abolição. Projeto que eu coordenei na Casa Rui, está no ar. E que a gente faz, por exemplo, a gente tem uma sessão de jogos, porque para atingir a criança, o jovem. Por quê? Você não coloca um documento do século XIX, século XVIII na mão de um jovem. Né? Ele não está preparado ainda para lidar com esse tipo de acervo. Mas, usando a tecnologia, você coloca. Usando a tecnologia, ele pode brincar de quebra-cabeça com um documento. Então, a gente criou um site em que a gente fala desses temas, né, que é escravidão, abolição e pós-abolição, e permite que o usuário do site brinque com documentos. Né? Então, isso é um material muito bacana para um professor. E também interessa a instituição que o professor utilize, porque vai fortalecendo na memória da criança e do jovem, ele vai reconhecendo os documentos. Quando no futuro aparecer, você viu aquela coisa do arquivo, não sei o quê, ele já vai entender o que é um arquivo. Ele vai numa exposição, pode identificar um documento que ele já viu, ou que ele viu na casa da avó, ou ele vê ali no site, naquela tecnologia, mas a minha avó também tem isso. Então, a gente precisa fazer essas relações. A gente precisa ativar essas memórias individuais. Né? E a gente pode fazer isso utilizando a tecnologia. Isso é importante para a gente, é muito importante. O outro ponto, eu já estou me encaminhando para o final, porque
quero ouvir um pouco vocês. Eu deixei para o final, justamente, os arquivos e os contextos. Então, cada arquivo pode ser um objeto de pesquisa para um pesquisador. E o que ele pode pesquisar ali? Absolutamente tudo. Desde como aquele arquivo se forma, como ele é mantido, a cadeia de sucessão, como ocorre. Então, os contextos, é o contexto de produção, é o contexto de manutenção no ambiente do produtor, os processos que aquela documentação passa, se há perda, se não há perda, são todos uma possibilidade de mapeamento e questionamento assim, fantástica, quando se pensa na questão dos arquivos e do contexto. Isso serve para arquivos de pessoas e para arquivos de organização. Eu quero fechar dizendo assim, olha, o próprio trabalho do arquivista no seu cotidiano, ele é um trabalho de pesquisa, porque ele busca informação, ele constrói informação sobre um determinado documento, sobre uma determinada peça, o tempo inteiro, porque não vem um manual junto com os arquivos. Essa informação tem que ser produzida, tem que ser colocada de pé. E é o arquivista que faz esse trabalho, em qualquer uma das fases. Mas, por alguma razão que eu ainda não consegui descobrir, a gente não se vê nesse lugar. A gente não se vê no lugar do pesquisador, da pessoa que faz a pesquisa, para identificar o contexto de produção, para identificar as custódias que passou, para identificar uma série de coisas. A gente ainda se vê meio rejeitado, mas aquelas informações são produzidas pela gente, elas não vêm de outro lugar. Então, o trabalho do arquivista, quer dizer, essa relação de arquivo e pesquisa, ela é inerente à existência de um arquivo. Não existe outra possibilidade de você organizar e descrever e preservar um arquivo. Não existe, senão por meio da pesquisa. Então, eu fico muito satisfeita de participar de eventos que falam de pesquisa, que tratam de pesquisa, que tem pessoas tão interessadas nessa questão, nessas possibilidades, né? Nesses ganchos para desenvolver a pesquisa e, ao mesmo tempo, desenvolver e aprimorar a área, a arquivologia. E, ao mesmo tempo, gente, quando a gente realiza um trabalho interdisciplinar, a outra área também se beneficia dessa lógica arquivística, principalmente dessa coisa tão importante para a gente, que é o contexto arquivístico. Né? Então, é uma coisa de mão dupla, que eu acho que é forte, está presente nessas inúmeras teses de doutorado que a gente tem visto, apesar de ser sempre em curso de história, de ciência da informação, mas que existe, né? Então, é importante essas iniciativas do Museu de Astronomia. Eu quero novamente parabenizar vocês e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado por dedicarem esse seu tempo para a gente poder conversar, quer dizer, eu expor um pouco as minhas ideias sobre a pesquisa no campo dos arquivos, e eu quero ouvir um pouco vocês, se vocês têm alguma questão, alguma colocação. Obrigada. Muito obrigada, professora Lúcia. Cumpriu o tempo, né? Cumpriu. Foi fantástica. Eu sou bibliotecária e aqui já estou com a mente cheia de informações que as nossas áreas têm muita semelhança, né? Então, na sua fala, a gente também tem diversas possibilidades de pesquisa na própria biblioteconomia. E agora eu vou aqui abrir o espaço para perguntas. Todos aqueles que tiverem uma pergunta podem usar a função de levantar a mão ou colocar aqui no chat. Já temos uma pessoa aqui que quer falar, que é o Everaldo. Pode falar, Everaldo. Boa tarde a todos, boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Everaldo. Você trouxe aí um pouco do cerne mesmo do nosso trabalho, embora
no arquivo de História da Ciência hoje, a gente conte na função de organizar os arquivos e fazer a gestão, né, do arquivo, né, nas suas várias faces, mais com historiadores do que arquivistas. Mas a gente tem uma contribuição muito grande de todos esses profissionais que hoje trabalham nas nossas bolsas. São todos, já trabalham com a gente há algum tempo e são de uma ajuda muito grande. E eu queria aqui levantar contigo um desafio que a gente está tendo nesse período de pandemia, né? Nós temos diversos arquivos que continuam sendo acessados independente da pandemia, né? E a gente até teve um aumento, porque os programas de pós-graduação não param de funcionar, tem diversas atividades, exposições virtuais e coisa e tal, que nos demanda uma forma de trabalhar diferente do que a gente vinha trabalhando, né? A gente que atende o usuário, a gente tem, hoje, muitas vezes, que fazer a pesquisa, ou auxiliar numa proporção muito maior com informações que a gente tem do acervo do que a gente tinha. E mesmo quando a gente tem aqui no arquivo para fazer o levantamento desses documentos, a gente acaba tendo que meio que direcionar um pouco a pesquisa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Você até falou, passando um pouco dessa relação com o usuário, mas hoje a gente espero que passe logo, né, essa fase, mas muita gente tem feito suas pesquisas remotas e solicitado da gente uma postura mais de protagonista, como você citou, né, do que o de apenas organizador e gestor da informação. Eu digo para você, Geraldo, que para mim a gente devia assumir isso sempre, não precisava da pandemia. Enquanto eu estava trabalhando no arquivo da Casa Rui, eu fiz isso. A partir de 2002, a gente assumiu o protagonismo. Isso implica num plano estratégico para a unidade organizacional que detém os acervos. Então, o que a gente fez lá? A gente fez um alto investimento na digitalização do que já estava organizado, a gente fez um plano descritivo, a gente fez um plano de digitalização. Então, a grande saída para você poder ter espaço para a sua autonomia é você promover a autonomia do usuário. Do usuário depender cada vez menos de você para que ele faça o que ele quer fazer. Para aí você ter espaço para você fazer o que você quer fazer e promover o que você quer promover. Por óbvio, a gente está falando, num primeiro momento, de um investimento financeiro, de um investimento de pessoal, de pessoas trabalhando, abraçando essa causa em termos de descrição, de indexação, de organização, de digitalização, melhorias em bases de dados, mudança de base de dados mais afáveis para o usuário, de arquivos, enfim. Então, tem toda uma questão de planejamento que precisa ser feita. Né? Então, se você, quando chega uma pandemia e você já tem isso organizado, pelo menos um X% organizado, o usuário ele não vai... você não vai passar pelo sufoco que você está passando. Então, eu acho que aquilo que eu estava falando, que uma situação complicada como a gente está vivendo, a gente também pode ver como uma oportunidade. Então, qual seria a oportunidade? De repente, começar a pensar de forma mais estratégica em como promover a autonomia do usuário do museu de astronomia, por exemplo. Tá? Agora, eu defendo o protagonismo do arquivista, sempre. Eu não acho que nós temos que ser apenas a pessoa do lado de trás do balcão. É evidente que nós existimos para atender o usuário, mas nós temos o maior conhecimento do nosso ser, porque por mais que a gente queira promover, por mais que a gente dê todas as informações
Sempre tem alguma coisa que é a gente que sabe, e de forma inconsciente. É inconsciente, porque eu sou uma que eu anoto tudo, escrevo tudo, está tudo escrito, mas sempre tem. Então, ninguém conhece melhor os acervos que a gente custodia do que nós. Então, isso dá um boom para a gente fazer projetos legais, inventar coisas. Agora, a gente não pode deixar o usuário desassistido. Então, é claro que eu estou falando de uma situação que a gente conseguiu fazer lá a partir de 2002, que era um outro momento, né? Mas a gente pode aproveitar um período como esse para, pelo menos, já botar em pé um projeto, um plano, ou meramente diretrizes. Agora, eu sempre quis ser mais do que a gestora do acervo. Eu sempre achei que o arquivista tinha que ser protagonista desse acervo. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Claro que a nossa grande preocupação é que o cenário, além do cenário de pandemia, nós temos um cenário de ataque ao serviço público, né? Com a falta de verba, com a falta de mão de obra, de concurso, né? Que às vezes o nosso planejamento fica prejudicado. E nós temos uma série de arquivos que não estão organizados e que os bolsistas que estão apresentando aí os projetos, eles são essenciais, que a gente transfere para eles essa captação de informação que a gente vai mediar, né? A gente faz uma mediação, eu vou citar um exemplo aqui, nós temos o arquivo do Observatório Nacional, você deve ter visto o projeto, são 100 mil documentos e tal, e a gente, ele está sendo organizado há muito tempo, né? Porque geralmente são duas pessoas, eu coordeno um bolsista, uma bolsa de 10 anos. O que acontece? A gente tem muita demanda para esse acervo. Eu estou agora, no meio da pandemia, atendendo uma pesquisa do observatório, de um observatório chileno. E a gente tem que ir mostrando o que tem, né, para o usuário. Ele fala, eu queria pesquisar tal assunto, mas eu não tenho como ver. É diferente de quando o acervo está digitalizado, como é o CNPq que a gente tem, como é o CFE, Conselho de Fiscalização, que a gente também informa, porque as pessoas não leem tudo, a gente conhece o conjunto, né? Como você falou. E nesse ponto, os bolsistas da PCI são essenciais para a gente. E na biblioteca também, não estou falando só do arquivo, né? Da biblioteca, do LAPEL, são pessoas que a gente vive aqui perguntando, né? Trocando informações, porque são profissionais, se a gente for colocar aí um parâmetro da área, com formação na área. E a gente, como historiador, eu já tenho 10 anos de arquivo, né? Tive uma mestra fantástica, que foi a Celina, eu e o José Benito, e a gente consegue dar conta disso com essa coisa. Então, eu também acredito, eu sou muito, como historiador, eu falo, não, eu tenho uma informação, o usuário tem que ter acesso a essa informação. Claro. Mesmo que te prejudique o teu trabalho diário, mas nosso amor pela profissão, né? Que a gente escolheu, pela ação. É o certo, é o ético, né? Isso é ético também, né? Eu acho que isso é importante. Obrigada, Everaldo. Obrigado a você. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Só levantar a mão ou falar aqui no chat. Enquanto isso, eu vou comentar um pouquinho, porque o Everaldo falou, né, do nosso trabalho como bolsistas, e a professora Lúcia bem comentou que ninguém conhece mais o acervo do que nós. E nós, por meio dos projetos de pesquisa, nós temos a oportunidade de conhecer os acervos, no meu caso, da biblioteca, meus colegas do arquivo, do LAPEL, de conhecer o acervo profundamente. E justamente pegando tanto por meio da observação das técnicas, dos princípios arquivísticos, biblioteconômicos ou de conservação, como também de conhecer as novas possibilidades que o acervo gera.
Eu sempre falo isso lá na biblioteca, que a cada livro que eu abro é uma pesquisa nova. Nós temos uma infinidade de pesquisas e de possibilidades, e o MASP também tem uma coisa bem bacana, que é a multidisciplinaridade. Nós estamos numa equipe com profissionais conservadores, arquivistas, historiadores, e isso torna a pesquisa ainda mais rica, porque nós temos uma possibilidade de troca dentro da própria equipe, que é muito rica e não acontece em todos os lugares. Né? É uma observação que a gente fez muito nas nossas conversas entre bolsistas PCIs, porque muitos se ajudam, inclusive porque os acervos também conversam. Eu queria fazer essa colocação, assim, porque eu fiquei pensando muito em toda a sua fala, desde o início, em relação às técnicas, aos usuários e o nosso propósito. A gente preserva, mas preserva para dar acesso. Né? Isso. De tudo isso. Aqui nós temos 2 mãozinhas levantadas, que é a Heloísa Gisteira, e em seguida a Caroline Chamusca. Se quiser comentar, professora Lúcia, fique à vontade, senão eu passo a palavra para a Heloísa Gisteira. Pode passar a palavra. Então, pode falar, Heloísa. Não, era mais para estimular o diálogo, Lúcia, agradeço a tua fala. Eu queria provocar um pouco, né? Eu sou historiadora, então eu sou um dos tipos de usuário de arquivo, digamos assim, né? Porque eu acho que é interessante também, quando penso o usuário, como é que a gente entra, que perguntas a gente traz, né? E cada vez mais eu sinto, né, no meu trabalho e em alguns percursos, né, da importância não do protagonismo, seja do historiador, seja do arquivista, mas de uma ampliação do diálogo, porque aí eu provocar você no seguinte sentido: já me ocorreu mais de uma vez, e isso conversando com você, na sua pesquisa, você detecta uma imprecisão numa ficha, que é normal. As fichas não vêm prontas com os documentos, seja uma coleção. De comunicar e nunca ser trocado na ficha. Né? Isso, eu estou falando de um exemplo, Biblioteca Nacional, enfim. Eu sei que o trabalho é duro, né? Não estou falando, mas assim, como que é interessante também pensar que se você não tiver uma espécie de complementaridade, de funções específicas, porque por outro lado, também, assim, cada documento ele pode abrir para outros arquivos. Então, assim, como é que você vê essa interação de um usuário, quer dizer, diferente daquele usuário que, às vezes, tem uma curiosidade específica sobre um documento, sobre uma... Né? E, normalmente, quando a gente entra no arquivo sem uma pergunta, a gente sai, na maior parte das vezes, sem nada exatamente... Né? Enfim, sei lá, eu acho que não é a busca de um tesouro perdido, mas o que se quer, né, quando se vai a um arquivo, né, que tipo de usuário também vocês atraem para um arquivo, enfim, eu acho que são questões que atualmente têm me sido muito importantes, né, no tipo de trabalho que eu faço, também pensar um pouco, né, quais são os dados e informações que tem sobre documentos, enfim, é isso, o contexto de uma produção, enfim, uma série de elementos. Obrigada. Heloísa, eu acho que isso foi uma pena o que aconteceu, porque eu defendo, já até publiquei isso, que a gente precisa reconhecer que alguns usuários eles são especialistas em determinados temas. Ponto. Né? O arquivista, quem organiza a documentação, ele não é especialista. Então, por exemplo, Museu de Astronomia, vocês imaginam, vocês devem ter acervos de físicos, de químicos, de astrônomos, né? Vocês não têm formação nisso. Essa não é a formação de vocês. Aí vocês organizam uma documentação com base na metodologia, vai dar certo, e vão atender um cientista, um cara que é especialista no átomo do não sei o que lá. Ele se depara com uma informação na base de dados de vocês, ou está incompleta, ou ele poderia melhorar essa informação. Então, eu acho, e eu já fiz isso, a gente tem que aceitar essa informação. É óbvio que você vai checar a fonte, você vai checar esse usuário, é evidente, né? Então, tem todo um trabalho de checagem, né? Como jornalista, você tem que conferir a fonte. E uma vez
comprovada, que é uma informação válida, que é um pesquisador absolutamente, né, quase impossível ele estar dando uma informação errada, nossa obrigação é colocar a informação. Quando isso aconteceu comigo, foi uma vez só, eu coloquei quem me deu a informação. Claro. Perdão. Não, pode falar. Eu botei quem a informação foi dada por fulano, bababá, 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 foi conferida, senão não estaria ali. Mas eu fiz questão de identificar essa fonte, porque você se respalda também, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito em conjunto e identificar esses talentos entre os nossos usuários. Às vezes, pode ser até uma informação de um cidadão comum, que pode chegar... essa era a pracinha, se chamava Pracinha Estrela Amarela, porque eu estou vendo amarela atrás de você, Estrela Amarela, quando eu era pequeno, eu ia lá, e não se tem essa informação, e esse cidadão trouxe essa informação. Você vai fazer uma pesquisa para identificar se, de fato, aquela pracinha algum dia se chamou Estrela Amarela. Enfim, então eu sou absolutamente defensora desse tipo de trabalho com o usuário, sempre fui. E da transparência com o usuário, quer dizer, a gente sempre passar essas informações todas, né, Everaldo, para o usuário. E se você ainda quer se proteger um pouco mais, você coloca a fonte. E pronto. Isso, né? Não sei se eu te respondi. Fala, Everaldo. Posso completar aí a gente aqui, assim, quando eu falo do protagonismo, Heloísa, é o protagonismo de não o protagonismo com o usuário, tem a pesquisa dele, ele que está pensando a pesquisa. O protagonismo é de sair de um mero repositor de informações para alguém que possa auxiliar, né, com o conhecimento. Eu sei que tem isso aqui, que tem aquilo lá, e assim vai. Assim, é claro que o protagonismo, nessa situação, vai ser sempre do pesquisador. E ele que está produzindo, ele que vai ter que expor a tese dele, a dissertação, o trabalho. Em relação à contribuição dos pesquisadores, também não vejo problema, acho fundamental para a gente, quando o usuário chega lá e fala, olha, eu vi uma informação aqui que talvez precise ser revista e tal, a gente também já procedeu assim. Claro que quando o arquivo já está organizado, é mais complicado, porque isso já está publicado e tal, mas a gente, se puder, faz uma errata e procura consertar, né, na medida do possível. Né? A gente acolhe essas informações também. Pelo menos no arquivo é praxe nossa, desde o tempo da Araci Lisboa, da Maria Celina, da gente proceder assim. A gente não trabalha sozinho, não. Nosso trabalho é interdisciplinar, tem contribuição da museologia, tem contribuição da história da ciência, essencial para a gente, e da educação. Todo mundo pesquisa lá, todo mundo contribui para a gente melhorar nossa pesquisa, né, sobre o acervo. E nossas descrições também sobre o acervo. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Caroline Chamusca, que gostaria de fazer uma pergunta. Olá, Lúcia. Obrigada pela sua apresentação. Pensando nas experiências e nas ações do museu, né, como acervo, né, já que elas são documentadas em relatórios, em outros documentos, eu queria saber se tem algum estudo específico que se debruça em pensar nessas ações museais como o acervo dessas instituições. Caroline, eu não entendi a sua pergunta. Você está me perguntando se todos os registros, os documentos que são produzidos para o trabalho, a execução do trabalho do museólogo, se isso é entendido como documento arquivístico, é isso? Na verdade, claro eu sou... Sim, mas eu queria saber se tem algum estudo mais específico dessas ações, das experiências como acervo, assim, que se debruça mais nas experiências do museu, porque
eu estou chegando agora no museu, né? Estou há 3 meses, então estou me inteirando nessa área, assim. Então, desculpa se eu estou fazendo uma pergunta. Não, porque, assim, eu mesma coordenei um projeto sobre isso, tá? Então, existe uma questão cultural que foi observado no meu projeto, que às vezes é muito difícil do museólogo entender que toda aquela documentação que é gerada para cada peça, não sei se eu estiver falando algum termo errado, você me corrige. Enfim, que toda a documentação que é produzida para descrever, para controle, para gestão de uma determinada objeto de museu, aquilo é um documento de arquivo. Então, uma das primeiras coisas que a gente percebeu no projeto foi essa dificuldade nessa percepção. Que aquilo quer dizer, ele tem essa documentação, ela é fundamental para a gestão museológica, ela é fundamental para o trabalho do museólogo, essa não é a discussão, isso é óbvio, mas aquilo é um documento de arquivo. Por quê? Porque o que é um documento de arquivo? O documento de arquivo é todo e qualquer documento produzido em todo e qualquer suporte, em toda e qualquer técnica que registre uma atividade ou uma ação. Então, se você se você vai fazer, você viaja pela sua instituição, por exemplo, aí você faz um relatório de viagem. Ou você pega um dinheiro da FAPERJ, do CNPq, ele te dá verba, você viaja. Você tem que fazer um relatório. Esse relatório é um documento arquivístico. Relatório é uma espécie de documento. E você vai ter vários tipos de relatório. Então, esse relatório todos inventando aqui, nem sei se existe esse tipo de documental. Esse relatório de gestão de objetos museológicos, estou criando um tipo. Isto é um documento de arquivo. Isso está dito, está identificado como documento de arquivo, está ajustado com o conceito do documento de arquivo, está ajustado com a teoria arquivística, está tudo em conformidade. Outra discussão, que é outra coisa, que aí que é a questão do diálogo, né, que é importante, é quando essa documentação sai do ambiente do museu e vai para o arquivo da instituição. Você percebe que são coisas diferentes? Então, eu reconhecer que aquilo é um documento arquivístico é uma coisa. A definição de quando esse documento sai do ambiente do museu e vai para um ambiente de arquivo é outra discussão. E é uma discussão que tem que ser feita na instituição, entre os museólogos e os arquivistas, onde os museólogos vão falar da importância daquela documentação no local, assumindo que você precise do documento e não da informação, que aí é um outro deslocamento necessário, que às vezes as pessoas se apegam ao documento, eu preciso disso comigo, mas todo o conteúdo daquele documento, que eu preciso disso comigo, já está numa base de dados. Então, numa situação, dependendo das condições, se você já tem todo o conteúdo que você quer numa base de dados, esse acervo não precisa ficar na mesa do museólogo. Vou te explicar por razões que, evidentemente, você vai entender. Em tese, a gente está falando de um documento hipotético que a gente não sabe, mas, em tese, esse documento teria valor permanente. Em tese, tá? Esse documento que eu inventei. Ele tem um valor permanente. Se ele tem um valor permanente, ele tem que ir para um ambiente com controle de temperatura, com controle de umidade, está acondicionado com papéis, a Rosana está ali, mas vocês são super ligados com o laboratório, então vocês entendem o que eu estou falando. Então, precisa de ter um material de acondicionamento correto, precisa estar no mobiliário correto. E na mesa de trabalho,
Não, porque tem biscoito, tem café, tem caneta, tem a água. Socado na gaveta junto com outras coisas? Não, porque muitas vezes a pessoa sai, troca os móveis. Eu já salvei documento que estava indo embora com móveis. Acredito que vocês no Museu de Astronomia também. Então, não é inédito isso, né? Todo mundo já trabalhou com arquivos, e Bíblio também. Bíblio também, que eu sei. E Bíblio também. Né? O usuário pega o livro, leva, fica, aí na hora de ir embora, aposenta, vai sair de férias, vai vender, vai trocar os móveis, não sei o quê, e esquece que o livro estava lá embaixo da pilha, na última gaveta. Então, é isso, entende, Carolina, o que eu estou falando? Então, você identificar como documento arquivístico, o próximo passo é identificar o valor desse documento, se é um valor corrente, se é um valor intermediário, se é um valor permanente. Depois, identificar se essas informações que estão dentro desse documento, se elas já migraram para uma base de dados. Se não, aí é discutir quando esses documentos devem ser recolhidos ao arquivo, caso sejam documentos de valor permanente, principalmente. Tá? Então, é complexo, é muito complexo, mas tem a ver com um pouco dessa tem que ter um pouco uma ruptura, tanto do arquivista, no sentido de achar que tudo tem que ficar no arquivo desde o day one, tá? Quanto não é produtor, porque o produtor, no caso de vocês, é o macho, o produtor do arquivo é o macho, tanto quanto o elaborador do documento, que é aquele que está lá estudando a peça, fazendo todas as anotações, entende? Então, é um momento de diálogo, um diálogo interdisciplinar, em que a gente tem que pesar a função, a funcionalidade do documento, a possibilidade desse conteúdo já ter migrado por uma outra fonte, tá? E, principalmente, se for um documento de valor permanente, a necessidade de se garantir as melhores condições para que ele, de fato, daqui a 100 anos, se o objeto precisar de um restauro, isso eu sei um pouquinho, se ele precisar de um restauro, ter o histórico de todos os restauros que aquele objeto passou. E, para isso, ele tem que estar num lugar que garanta as melhores condições de conservação. Respondi você? Sim, na verdade, eu não sei se eu fui muito clara. Você me respondeu de uma... não sei também. Eu acho... Não, mas gostei dessa resposta, que também me elucidou outras coisas. Eu queria mais entender conceitualmente, assim, se as experiências as experiências museais, as ações que são documentadas, né? Você está falando o quê? De um vídeo? As ações educativas, por exemplo, que são desenvolvidas no museu, elas são relatadas e documentadas no relatório, enfim, em outros documentos. Se isso se constitui como um acervo e se tem alguém nesse campo de arquivo que se debruça nas experiências museais, assim, documentadas. Tá. Você está em uma ação educativa, por exemplo, no museu. Você está desenvolvendo uma ação. Aí você vai fotografar, você vai produzir folder, você vai gravar, tá? Você vai contratar uma pessoa para ficar cantando com as crianças, tá. Tudo isso, todos os registros que serão produzidos são documentos de arquivo. Todos, sem exceção. Aí, o arquivista, ele tem todo o treinamento para trabalhar isso, contextualizar todos esses documentos. Isso aí é no campo da gestão de documentos. Os documentos eles vão ser contextualizados, vão ser classificados, e isso vai aparecer como um conjunto, isso não vai ser arquivado de forma desconectada, isso é o que a gente chama de contexto de produção. Ou seja, existe uma teoria que garante essa unicidade e essa organicidade para os documentos, ok?
Agora, eu sempre falei com os museólogos, pelo amor de Deus, eu não sei quem está na fotografia, eu não sei quem são essas pessoas. Então, é o trabalho do museólogo em ajudar para que esse material, ao ser arquivado, ele ofereça uma informação consistente para a pesquisa futura, é fundamental. Agora eu entendi o que você quis dizer. E agora eu te respondi. Muito obrigada. E acho que você ponderou uma coisa muito importante, né? Na importância de documentar essas ações assim com mais afinco, né? Que realmente fotografia é uma coisa que muitas vezes as pessoas não relatam quem tirou a foto, quem está na foto. Então, realmente. Obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para o Marcos Granato. Bom, eu vou me permitir problematizar um pouco essa temática, porque documentação museológica é uma área da museologia, né, específica, com seus procedimentos e fundamentação teórica, e ela produz documentos que são permanentes, que têm que estar obrigatoriamente próximos ao acervo, mesmo estando alimentados em base de dados. Obrigatoriamente, o arquivo com, digamos, os dossiês dos objetos, obrigatoriamente tem que estar próximos à coleção, né? Porque, naturalmente, bases de dados, como bem sabemos, né, às vezes funcionam e às vezes não temos luz, às vezes não temos, às vezes o software dá um problema, e nós vamos lá na nossa fichinha escrita, que nós, lá na museologia, não deixamos de preencher nossas fichas por escrito, além, evidentemente, de preencher as fichas na base de dados, isso porque o papel sobreviveu a milhares de anos, né? E esses suportes eletrônicos, sabemos lá o que vai acontecer. Enfim, mas o que acontece é que, dentro da museologia, a parte relacionada à conservação e restauro forma um dossiê em separado. Normalmente tem uma ficha específica para os procedimentos e, às vezes, que são higienizados, ou se por acaso for restaurado, tem todo um processo de restauração que tem que estar dentro do dossiê desse objeto. Então, formam como que arquivos em separado. O arquivo do processamento técnico com os dossiês dos objetos e o arquivo da parte de conservação e restauro, que dentro da base de dados se entrecruzam, obviamente, mas que na parte por escrito estão em separado, né? Porque são feitos, inclusive, por pessoas, por profissionais de formações, digamos, não de formações, mas de experiência diferentes, né? E eu acho que como é o nome dela, Caroline, estava talvez se expressando de uma forma ainda não muito precisa, talvez, né? Que não seriam experiências museais, mas eu acho que ela estava falando das atividades que acontecem no museu. Então, as atividades que acontecem no museu, como muito bem disse a Lúcia, elas produzem documentos. Elas são documentadas das mais diversas formas, às vezes por gravação de depoimentos, às vezes por filmes, às vezes por fotografia, às vezes por relatórios. Tudo isso é documentação relacionada àquela área. O problema é que isso, em princípio, deveria ser, de tempos em tempos, transferido para o arquivo da instituição, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso a isso, né? Mas, muitas vezes, nós não temos espaço no arquivo e nem pessoal suficiente para dar conta desse arquivo das áreas finalistas. E o que acontece é que esse arquivo vai se acumulando dentro das áreas finalistas, o que impede que pessoas outras... Exatamente, Lúcia. Então, por exemplo, nós temos, dentro da área da museologia, nós temos arquivos sobre exposições que foram feitas. Um monte de informação. Mas isso está lá, ninguém sabe que está lá. Está lá. Né? E seria muito interessante que, estando dentro de uma instituição
cultural, como é o caso do museu, as pessoas pudessem ter acesso a isso, né? Mas ainda não chegamos lá. Mas um dia chegaremos. Vai dar certo, vai dar certo, Marcos. Posso aí vou fazer um comentário também a respeito? O MASH tem um programa de gestão documental, mas que está defasado, né? Porque tem uma demanda reprimida de muito tempo, né? O MASH tem 35 anos e a gente nunca conseguiu começar, de fato, um programa com essa amplitude que desse conta de toda a sua produção nas suas várias áreas, mas a gente tem avançado nisso, né? Nós conseguimos aprovar um código de classificação em Brasília e a gente, com um esforço tremendo, com 2 servidores só, a gente tem tentado caminhar nesse sentido, né? Para que a gente consiga, até mais à frente, discutir a posição desse arquivo da museologia dentro de um contexto da gestão documental do CIVOS. Estou falando da documentação sobre o acervo museológico. A gente pode fazer um apenso e falar, aqui tem um arquivo que pertence a tal... A gente pode descrever no organograma que a gente futuro essa parte. Eu acho que esse museu esse acervo vai ser contemplado de outra forma. Isso, mas o restante da documentação a gente tem recolhido na medida do possível. O difícil é conseguir processar isso com pouca gente, como a gente tem feito. Mas isso é uma tarefa que a gente vai continuar tentando, né? Só para... Eu sei que essa situação é ruim, não é ideal, mas a gente tem batalhado para que ela melhore. Até pressionando as gestões, né, as direções que o museu passou e tem passado, para a importância disso, de você organizar melhor o seu acervo. Só para fechar um pouco o pensamento, respondeu o Marcos, Marcos, exatamente pegando o gancho do Everaldo, o Programa de Gestão de Documentos Institucional, ele vai ter que se debruçar nessas questões. Então, quando você faz um programa de gestão, as pessoas têm que ser ouvidas. As pessoas que elaboram os documentos, elas precisam ser ouvidas, elas vão colocar as suas necessidades, e o programa de gestão tem que dar conta disso. Quer dizer, aquela documentação que é de fase permanente, mas que não pode se ausentar do local de trabalho, terá que seguir vai ter que se combinar um conjunto de procedimentos, talvez no arquivo ter a cópia. Mas até por uma questão de segurança, Marcos, é importante que se tenha a reprodução em algum outro lugar. Então, isso é uma sugestão, quer dizer, na hora que senta, que a instituição fala assim, vamos implantar nosso programa de gestão de documentos, todos os atores têm que estar representados. É claro que a instituição não precisa reunir os 200 funcionários, os 100 funcionários, mas tem que ter uma representação de cada macroatividade, principalmente da instituição, e que essas pessoas dialoguem para que se encontre o melhor resultado, o melhor desenho que atenda a instituição. O Programa de Gestão de Documentos é bem para isso. Ele é basicamente para isso. Bom, desculpa. Magna. Muito obrigada, professora Lúcia, pela disponibilidade em participar do nosso evento e por todos esses esclarecimentos. Agora eu vou passar a palavra para o Marcos, para ele poder encerrar, e agradeço a todos também pela participação. Bom, acho que começamos com um bom primeiro dia de evento. Eu agradeço muito a presença de todos e nós começaremos amanhã às 10 da manhã com mais 2 palestras e na parte da tarde a parte de depoimentos. Muito obrigado, Lúcia. Obrigado, Alda, que esteve conosco o dia inteiro. Muito obrigado. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todos que estão aqui, Everaldo, Osana, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Parabéns. Obrigada.